Olá, no programa de hoje as perspectivas do cenário internacional em 2024. Os rumos da sucessão presidencial nos Estados Unidos e o avanço da candidatura de Donald Trump. As guerras persistentes na Ucrânia e na faixa de Gaza. As turbulências que desafiam governos na América do Sul. E os possíveis impactos dessa conjuntura para o Brasil e a política externa do governo Lula. Eu converso com o professor de Relações Internacionais Fabrício Pontin, da Universidade La Salle, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Fabrício, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aí na TV Assembleia. Fabrício, em 2024 estão previstas várias eleições relevantes para a democracia ao longo do globo e, naturalmente, a que chama mais atenção é a dos Estados Unidos, pela relevância desse país no sistema internacional. Essa eleição é em novembro. Nessa largada do ano, como você vê as chances de reeleição de Joe Biden e também o avanço da candidatura de Donald Trump, que está bem colocada nas prévias? Então, se eu tivesse que te dizer qual é a melhor metáfora que a gente tem agora para entender como é que vai ser a eleição nos Estados Unidos, eu te diria que é um jogo de cara ou coroa. Então, nesse momento, as chances do Trump e as chances do Biden são mais ou menos iguais. Os dois estão num cenário de 50% de chance de serem eleitos. O que causa espanto, que causa uma certa perplexidade para quem é analista político, é ver um certo intervalo, uma certa desconexão entre os números da economia norte-americana, que parece, de forma geral, estar indo bem, e os números do Biden, que parecem não conseguir grudar no relativo sucesso da economia americana nesse momento. Geralmente números como desemprego, taxas de juros, esse tipo de questão, geralmente favorecem o incumbente, favorecem o candidato que vai tentar ser reeleito em um momento como esse, e parecem não estar favorecendo o Biden tanto quanto a gente esperaria. Pelo outro lado, a gente esperaria que o Trump pagasse algum tipo de conta pelos protestos, por toda a instabilidade criada no momento da transição ali em 2020, quando nos Estados Unidos a gente viu toda aquela instabilidade na Casa Branca, nos protestos no Congresso norte-americano, quando da posse do Biden. E, no entanto, não parece que o Trump, por enquanto, está pagando um preço por isso. A gente vê o Trump com números muito bons na campanha. Então a gente vai ter uma campanha muito disputada, uma campanha muito controversa. Provavelmente a gente vai ver vários assuntos tendo cada vez mais destaque aí. Questões agora, por exemplo, na questão da imigração, a gente está vendo um campo de batalha muito forte. Nós vamos ver a guerra na Ucrânia, a guerra entre o Hamas e Israel, também tendo um protagonismo muito grande dentro dessa eleição, para além de outras questões. Então, é realmente uma eleição bastante instável, bastante difícil de prever, vai ser um desafio fazer esse acompanhamento nos próximos meses. Esse cenário que você descreve, ele de alguma forma sinaliza que a chamada guerra cultural ainda está muito latente também nos Estados Unidos? Muito bom essa sua pergunta. Eu acredito que existiu uma espécie de, não sei se o termo é bom, mas uma espécie de salto alto, como a gente diz no futebol, dos democratas com relação à pauta da guerra cultural. O termo guerra cultural, o pessoal que está nos assistindo não deve saber, ele é colocado em pauta inicialmente por um conservador muito importante nos Estados Unidos, chamado Pat Buchanan. Ele que descreve os termos da guerra cultural. E isso era quando o Bush ele tenta a reeleição e perde para o Clinton ali em 92. Tá? Então, em 92, a gente tem aquela derrota na eleição do Bush para o Clinton. E muitas vezes, muita gente vai ler ali o final da guerra cultural. E, na realidade, ali foi apenas o começo da discussão. Muitos democratas vão ver na eleição do Obama, lá em 2008, uma espécie de cristalização do domínio cultural democrata, progressista, na política norte-americana. E, na realidade, o que acontece ali é o início de uma reação, de um movimento de reação a questões culturais muito intenso dentro do movimento conservador norte-americano, que vai desaguar primeiro no Tea Party, no movimento do Tea Party,
e depois na candidatura e na eleição do Donald Trump, né, que inicialmente o Donald Trump ele não é levado a sério nem entre os republicanos e muito menos entre os democratas. Tanto que a gente tem uma boa documentação que a Hillary Clinton queria o Donald Trump como adversário na eleição de 2016, porque achava que o Donald Trump era uma piada, que não ia ir para frente. E o que a gente vê? Que muitos dos que se consideravam dentro dos Estados Unidos deixados para trás pelas mudanças denotadas pelo progressismo, né, por mudanças na aceleração cultural, da discussão cultural norte-americana, encontraram uma casa no discurso oferecido pelo Donald Trump. E o que a gente está vendo é que a guerra cultural não estava nem perto de terminar. Que, na realidade, muitos democratas cantaram vitória com relação à questão da guerra cultural muito cedo. E que ainda tinha muitos rounds para brigar dentro dessa guerra. Então a gente está vendo, sim, em alguma medida, mais um round dessa discussão, dessas questões que, por exemplo, vão tocar em questões identitárias, né? E eu quero dizer, aqui eu acho que é importante a gente sempre dizer isso, né? Não é só a esquerda que está discutindo questões de identidade, a direita também está. Então o que nós temos aqui são discussões identitárias que são reivindicadas em níveis diferentes pela direita e pela esquerda nos Estados Unidos. São grupos identitários em conflito. Não é que um grupo tem a prerrogativa da pauta identitária e o outro não. São dois grupos que estão vinculados a discussões identitárias, discussões vinculadas a concepções de valores, que estão sendo colocadas de forma muito intensa no âmbito político eleitoral aí, junto com outras questões de mudança na matriz industrial, cultural, comercial norte-americana, que desembocam também e que acabam sendo reivindicadas também nessa discussão cultural, nessa discussão identitária. A primeira eleição de Trump, Fabrício, deu início, né, a uma guinada de triunfos de populistas de direita e de extrema-direita ao redor do mundo, em processos que foram muito marcados pela desinformação em massa. Esse contexto gerou, né, diversas reações institucionais nos últimos anos. O que uma eventual volta do ex-presidente à Casa Branca significaria para o Brasil e para o mundo? Então, essa é uma questão difícil, né? A gente, como eu até diria que eu colocaria um outro evento até antes do Trump, que é o Brexit. Eu acho que o Brexit é o ponto zero desse início de reivindicações populistas, né? Do que a gente pode dizer de uma vingança dos que são deixados para trás pelas mudanças que são denotadas tanto pelo neoliberalismo, mas também por mudanças culturais intensas que vêm junto com o neoliberalismo. Então, digamos, essa vingança dos ressentidos da ordem neoliberal que começa, eu acho, eleitoralmente, realmente no Brexit. O Brexit, porque se a gente olha o mapa do sim para o Brexit, né, do sim da saída do Brexit, quem é que votou pela saída do Brexit, quem é que votou em Donald Trump nos Estados Unidos, é um mapa demográfico muito parecido. São as pessoas que faziam parte das antigas, da antiga manufatura industrial, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, que perdem postos nessa antiga manufatura, né, e que acabam agregando com um novo discurso protecionista, um novo discurso populista vinculado à direita. E esse movimento é muito bem sucedido enquanto um movimento internacional. A gente percebe isso e ele acaba encontrando também uma casa, muitas vezes ele ecoa, né, dentro do discurso que é representado pelo próprio Vladimir Putin na Rússia. Mas a gente não pode esquecer que o próprio Vladimir Putin se adaptou. Ele não fazia esse discurso de forma tão intensa antes de 2016. Ele começa a intensificar esse discurso ele mesmo a partir de 2016, porque ele vê nessa onda uma oportunidade de aumentar, né, o seu poder de influência dentro da direita global. E ele aproveita isso de fato. Mas ele não está sozinho nessa. É um movimento que vai encontrar respaldo na Europa Central, na Europa Oriental, na América Latina, né, num discurso que é um discurso que superficialmente vai se apresentar como um discurso antipolítica ou anti-establishment contra tudo isso que está aí, né, contra as elites financeiras, as elites globalizantes, as elites culturais. Então é um tipo de movimento que vai ser ao mesmo tempo contra a Disney e contra o FMI, né? É um movimento que vai ser ao mesmo tempo contra questões da LGBTQIA+, mas também contra o progressismo de inclusão no mercado. Então, por exemplo, muitas vezes vai se apresentar como contrário a movimentos do próprio Vaticano, né? Então, ele tem uma matiz internacionalista muito interessante nesse sentido,
porque ele agrega nessa discussão diferentes grupos sociais em diferentes partes do globo, dentro do mesmo guarda-chuva, caracterizado sobretudo por anti-establishment, né? Anti-status quo, anti-globalização, e ante o que é colocado como uma política identitária. Mas é aquilo que eu sempre destaco. Apesar do movimento se dizer anti-identitário, ele tem características identitárias muito fortes, porque ele é um movimento que agrega um tipo de grupo social, de identidade social muito forte e global. Então isso é muito interessante de avaliar. Uma reeleição do Trump, ela demonstra que, primeiro, esses grupos não estão nem perto de perder poder e perder capacidade organizacional. Pelo contrário, a gente tem visto que eles têm uma capacidade de se tentar se organizar, se hibridizar muito forte, né? Então, o fato do Trump ter sido derrotado na eleição de 2020 nos Estados Unidos pode ter sido só um suspiro de uma velha ordem democrata que agora demonstra uma dificuldade imensa de competir com o Trump em condições normais de temperatura e pressão. O que eu quero dizer com isso? Em 2020 a gente teve a Covid, e isso marcou muito a eleição também. Agora, numa eleição normal, a gente está vendo que os democratas estão tendo muito mais dificuldade de agregar o tipo de consenso que eles conseguiram agregar em 2020 com uma outra questão que eu acho que é importante dizer, e que também tem em comum da eleição de 2020 nos Estados Unidos com a de 2022 no Brasil. Tanto Bolsonaro quanto Trump foram derrotados, mas eles estão derrotados fazendo mais votos do que eles fizeram na eleição anterior. Com as sociedades bastante polarizadas, né? Exatamente. Fabrício, vamos passar um pouco para frente também, que a gente tem outros assuntos importantes. Os conflitos geopolíticos, né, que também dominam o noticiário internacional. A guerra na Ucrânia está aí prestes a completar 2 anos e não dá sinais de arrefecimento. Aspectos como suspensão de pacotes de ajuda, né, efetivos, armas, os próprios interesses da Rússia, né, em seguir se opondo ao Ocidente, podem impactar de que forma os próximos passos dessa guerra? Bom, sem o apoio financeiro e militar da OTAN, a Ucrânia não vai ter condições de oferecer uma resistência militar convencional contra a Rússia. Então, quanto menos apoio a Europa e os Estados Unidos tiverem capacidade de oferecer para a Ucrânia, mais a gente vai ver uma mudança estrutural no conflito. Não é que o conflito vai acabar, mas o conflito vai mudar de características. A gente teve, durante um período muito grande, um conflito com características militares convencionais, de conflito militar convencional, de guerra convencional aberta, conflito entre armas convencionais. Então, havia uma paridade de armas por algum tempo, por cerca de um ano e meio, um ano entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia conseguiu oferecer uma resistência com relação a baterias antiaéreas, né? Com relação à estratégia militar no campo, o uso de infantaria convencional, conseguiu parar o avanço militar convencional da Rússia. Só que, claro, isso tudo foi feito através do empréstimo de infraestrutura e inteligência da OTAN, particularmente dos Estados Unidos. No momento que essa torneira fechar, a Ucrânia não vai mais ter condições de oferecer uma resistência convencional. Então a gente vai ver uma mudança na característica do conflito. Provavelmente o que a gente vai ver, por exemplo, é uma queda do executivo ucraniano no curto prazo, no momento que a Ucrânia não tiver mais condições de oferecer essa resistência regular, normal. O que isso significa? O conflito regular vai acabar e vai migrar para um conflito de guerrilha, para um conflito onde a guerra que os ucranianos, ou a resistência que os ucranianos vão ser capazes de opor à Rússia, é uma resistência de insurgência e não mais uma resistência militar, né? Isso favorece um monte o Putin, porque o Putin daí vai conseguir dizer, não, a guerra per se acabou, o que a gente tem agora é uma insurgência que precisa ser pacificada. E daí ele vai conseguir fazer o que ele queria fazer desde o início, que é transformar a Ucrânia num estado satélite da Rússia, né? Que é basicamente o que a Ucrânia estava tentando evitar desde o início desse conflito, né? Toda a questão do Zelensky, do início dessa guerra, é uma tentativa de golpe de Estado contra o Zelensky, que o Zelensky consegue resistir. Então, a OTAN financia a resistência do Zelensky, que consegue ter características militares, até agora conseguiu ter. No momento que esse financiamento desaparece,
A Ucrânia não vai ter perna para conseguir segurar o avanço militar russo de forma convencional. Então a gente vai ver uma transformação intensa do conflito lá. E eu apostaria, né, no desfacelamento da atual ordem institucional na Ucrânia, sem o apoio da OTAN. Com o apoio da OTAN, a gente vê um prolongamento desse conflito, que oferece um outro tipo de risco. Porque quanto mais tempo o conflito convencional se estender, mais incentivos o Putin vai ter para aumentar a escala da ofensiva militar. Ou seja, muda o tipo de arma que ele vai colocar. Então, por exemplo, hoje nós estamos vendo o tipo de ataque por bombardeio na Ucrânia de alta escala. O Putin está optando por esse tipo de ataque para deixar bem claro qual é o tipo de comprometimento que ele tem em ganhar a guerra. E ele não está demonstrando nenhum tipo de, digamos assim, freio com relação a isso. Então a gente pode ver um escalonamento muito perigoso com relação ao tipo de armamento que pode ser usado dentro da Ucrânia no médio prazo, se o conflito militar convencional se manter. Vamos falar um pouquinho também, de forma mais séria, de Gaza, né, onde o conflito parece distante de solução. Ali, Fabrício, né, a África do Sul denunciou Israel na Corte Internacional de Justiça em Haia, um gesto até apoiado pelo Brasil, mas que não teve grandes efeitos concretos, assim como outras tentativas de intermediação da paz até aqui. Você vê risco de escalada também desse conflito regional? Eu acredito que no conflito entre o Hamas e Israel, por enquanto, as partes que poderiam escalar nominalmente, né, o Irã, a Arábia Saudita, a Jordânia, os outros atores da região do Golfo e do Oriente e do Oriente Médio, a Turquia, né, eles têm mostrado alguma cautela num escalonamento, digamos assim, explícito das hostilidades. Por exemplo, o Irã até agora não assumiu nenhum tipo de hostilidade contra Israel diretamente. A gente vê atores iranianos envolvidos junto ao Hamas, envolvidos junto ao conflito no Líbano, né, com algumas questões, mas a gente não vê a presença direta do Irã no conflito. Então, por enquanto, as manifestações na região são manifestações contrárias à atuação de Israel e da falta de proporcionalidade de Israel na resposta ao Hamas, mas a gente não vê uma presença militar direta desses atores, por enquanto, no conflito. Mas a palavra-chave aqui é por enquanto. Aqui entra sempre o mesmo problema da Ucrânia. Quanto mais tempo o conflito se estender, maior a chance de escalonamento nas armas utilizadas e, consequentemente, maior a chance de outros atores se envolverem no conflito. O conflito se mantém um conflito local enquanto as armas utilizadas elas não afetam os vizinhos. Só que no momento que a coisa começar a oferecer risco para os vizinhos podem querer interferir. Por enquanto, é uma manifestação mais situada. Se o conflito começa, se Israel quiser estender o conflito para, por exemplo, afetar células do Hamas dentro do Líbano, mais diretamente dentro do Líbano, mais para dentro do Líbano, não apenas na fronteira, querer afetar território iraniano diretamente, daí sim o conflito pode escalonar de uma forma sem precedentes. Por enquanto, não parece que tá dando sinais que vai haver essa escalada no curto prazo, porque na realidade nem a China, nem os Estados Unidos, nem a Rússia querem essa escalada na região. Então, por enquanto, o conflito tem uma tendência a se manter escalado, a se manter localizado. Mas a gente sabe que qualquer erro de cálculo aí pode tornar aquela situação naquela região, que é um barril de pólvora, né? Então é muito fácil dar uma ignição ao barril de pólvora naquela região com certa facilidade. Mas por enquanto a gente não viu sinais de um escalonamento para além da região da Palestina. Vamos falar agora então do conflito aí dos Houthis, né? Vamos falar agora então um pouco da América do Sul. Temos na Argentina a vitória de Javier Milei no fim do ano passado, em meio a uma grave crise econômica, e já agora, nos primeiros passos de seu governo, ele enfrentando fortes resistências com o pacote de reformas ultraliberais, greves e derrotas no Congresso. O que é possível projetar sobre o horizonte desse país vizinho que é tão importante
comercialmente na relação com o Brasil para os próximos meses? Bom, a primeira questão é quanto tempo o Milei vai conseguir manter a atitude que ele está tendo com relação ao Congresso sem sofrer algum tipo de retaliação mais grave, né? Ele já teve que recuar, ele teve que recuar agora da lei dos ônibus, né? E o que o Milei está percebendo é que uma coisa é você concorrer com uma pauta antipolítica e antigoverno, e outra coisa bem diferente é você governar com uma pauta antipolítica e antigoverno. Então ele já está tendo que recuar em diversos níveis. O que ele vai tentar fazer daqui para frente? Ele vai ter que jogar com relação ao tipo de apoio que ele tem do público em geral, dentro da Argentina, e ver o quanto o público na Argentina tem um apetite pelo tipo de política que ele está tentando implementar. O que a gente está vendo é que tem uma resistência muito grande dentro do território, dentro da institucionalidade argentina, ao tipo de mudança que o Milei quer fazer. Então, o cenário aqui me parece ser de duas frentes. Ou o Milei vai tentar se moderar e governar como um conservador neoliberal mais usual dentro do modelo argentino, né, que a gente já viu em outras instâncias, tentar fazer uma política de contenção de gastos, mas sem o tipo de intervenção radical que ele propôs durante a campanha, ou ele vai tentar intensificar o antagonismo com os setores da sociedade que estão resistindo às mudanças. Só que daí o capital político dele vai se esvair muito rápido se ele não conseguir bater de frente e ganhar. Então aqui é um jogo de soma zero para o Milei se ele escalonar, né? No momento que ele continuar tentando bater de frente, a tendência é isso cobrar um preço muito caro dele se ele não conseguir fazer as reformas. E o que a gente viu ele não está conseguindo. Ele tentou aumentar o tom com os grevistas, com os protestos na lei do ônibus, e ele teve que recuar porque não conseguiu ter o apoio que ele imaginava, talvez que fosse ter no início do governo. Então, os sinais que a gente vê agora para o Milei me parecem muito claros. Ele vai precisar moderar um pouco a linguagem dele e tentar governar como um conservador mais padrão dentro do contexto argentino, ou daqui a pouco vão começar a falar de algum tipo de mudança mais radical, até de impeachment, dentro do contexto argentino. De qualquer forma, nada disso é boa notícia para a Argentina, né? A gente vai ver uma intensificação da instabilidade política por lá, e a gente já está vendo aumento da inflação, a questão cambial na Argentina está cada vez mais caótica, e isso, é claro, cria preocupação com relação ao Mercosul. Inclusive, com relação ao Mercosul, o Milei já baixou o tom. Na campanha ele dizia, não, nós vamos sair do Mercosul, agora já está numa conversa um pouco diferente com relação a isso, porque ele está vendo que não é bem assim. O custo para a Argentina sair do Mercosul é um custo caríssimo. O pragmatismo já começa a imperar, né? Assim, por. Fabrício, o Equador, né, também é outro país que nesse momento desperta muita atenção com a guerra anunciada pelo presidente Daniel Noboa ao narcotráfico e uma série de efeitos colaterais nas últimas semanas, né? Tivemos aí motins em prisões, fuga de criminosos, ataques a delegacias, sequestro de policiais, toque de recolher nas ruas. Qual o impacto regional desse quadro e o que ele sinaliza sobre o poder hoje do narcotráfico na América Latina? Bom, a gente tem aquela denominação, né, de narco-estado, que são estados cuja política ela é dependente da intervenção política do setor de narcotráfico dentro do estado. E o Equador cada vez mais aparenta ter características de narco-estado. A principal mudança aqui para quem está nos assistindo, né, que eu acho importante perceber, é que o Equador passou de um país que tinha relativa pouca importância dentro do tráfico de drogas para o principal porto de saída de cocaína dentro do mundo. Então, o principal porto de saída de cocaína no mundo hoje, né, é o Equador, é o local de onde mais sai cocaína. O Equador não produz cocaína, mas o Equador tira cocaína, transporta cocaína para o mundo inteiro. Então, essa disputa que a gente está vendo por território e entre milícias e gangues dentro do Equador, ela tem como principal característica a disputa por esse espaço. Né? O principal porto de saída costumava ser o Panamá e o Brasil, agora é o Equador. Então, essa disputa que está em jogo é a disputa pela prerrogativa da saída da cocaína. Essa instabilidade ela é problemática porque todo o setor político equatoriano é dependente dessas milícias
né, vinculadas ao tráfico de drogas. Então, é difícil você olhar para algum lugar dentro do Equador que não tenha esse vínculo com as narcomilícias. E o que está acontecendo agora é uma criação das narcomilícias com relação a uma tentativa do atual governo, né, de imprimir um tipo de repressão mais forte contra as milícias. Algo difícil aqui é como é que você faz isso mantendo a ordem institucional, né? E o Equador está vendo isso na prática, tanto que teve que declarar um estado de exceção para conseguir combater as milícias, tanto que elas estão infiltradas dentro do governo. Só que é um cálculo dificílimo esse para fazer do ponto de vista institucional e para o futuro do Equador. A gente vai ver que vai demorar muito tempo para o Equador conseguir mudar essa questão, até pela dependência do Equador, do setor, desse setor do narcotráfico, da quantidade de poder que o setor de narcotráfico tem dentro do Equador. Então, acaba sendo um cálculo político muito difícil e impacta a América Latina como um todo, especialmente o norte da América do Sul, né? Que todos esses países têm uma relação extremamente complexa com o narcotráfico e estão tentando, de formas diferentes, mitigar os efeitos do narcotráfico aí. Mas tudo isso passa pela guerra contra as drogas. E o que a gente também tem que prestar atenção é a quantidade de influência que o próprio governo norte-americano vai ter no Equador com relação a isso. Porque, claro, o governo norte-americano tem um interesse direto nessa questão do narcotráfico. Então, pode ter interesse também em financiar o combate ao narcotráfico no contexto equatoriano. Só que a história desse tipo de interferência para a América Latina não é normalmente muito feliz. Geralmente ela acaba mal para os governos, acaba em golpe de Estado, acaba em fortalecimento dos setores militares. Então aqui a gente tem uma tensão muito forte no Equador, que é por quanto tempo consegue se manter algum tipo de ordem democrática, se é que ainda dá para dizer que existe uma ordem democrática constituída no Equador, porque a ordem de estado de exceção ali suspendeu muita coisa. Fabrício, nosso tempo está praticamente esgotado, mas antes de encerrar, eu queria só te pedir rapidamente uma análise sobre os movimentos do Brasil para tentar celebrar o tão falado acordo do Mercosul com a União Europeia, um tema aí que rende discussões há mais de 20 anos. Será que com as últimas sinalizações esse acordo tem chances concretas de ser assinado em breve? Como a gente tem que ser breve, eu vou tentar não ser muito acadêmico sobre essa discussão. A gente tem um termo que nós usamos nas relações internacionais, tem uma discussão que a gente chama de jogos de dois níveis. O que significa isso? A política externa, ela não é feita só de questões externas, ela é feita de um equilíbrio entre pautas internas e pautas externas. O clima na pauta externa para um acordo entre a Europa e o Brasil nunca foi melhor, certo? Em termos de política externa, a União Europeia quer muito fazer esse acordo com o Brasil nesse momento. Vários atores na política europeia gostariam de ter isso. Ela favoreceria o clima geral da política externa europeia, inclusive da presença europeia no globo. Qual é o problema? A política interna, particularmente dos nossos amigos na França. O que está acontecendo? O presidente da França está tendo que enfrentar protestos muito fortes, né, do setor produtivo agrário com relação a questões da globalização. Então, o setor agrícola na França está brigando muito forte com políticas de não restrição e abertura de mercado por parte do governo francês. Isso afeta diretamente a possibilidade de um acordo da União Europeia com o Brasil. Por quê? Porque a França, nesse momento, não consegue fazer esse movimento internamente. Então, a gente está vendo lá os protestos que estão, inclusive, afetando a Olimpíada, né, de Paris, com relação à questão dos incentivos para o setor agrário, das tentativas de aumento de flexibilização para exportação na França. Então, perdão, de importação para a França. Isso afeta diretamente o acordo. Então, o principal entrave hoje é na política interna, porque nós vamos ter eleições logo na Europa. E todos os presidentes querem ser reeleitos, né? E qual é o principal problema deles? Assinar esse acordo com o Brasil nesse momento pode fortalecer as chances da extrema-direita na Europa. Porque a extrema-direita europeia, nesse momento, é protecionista. É protecionista e é um pouco mais cética com relação à pauta ambiental. Então, esse momento de política interna não favorece tanto o acordo entre a União Europeia e o Brasil. E isso não está na mão do Brasil. Tem muito pouco que o Brasil possa fazer para mudar essa situação. Isso é uma questão de política interna na Europa. O melhor que o Brasil pode fazer nesse momento é torcer para que os governos sejam reeleitos
os governos que estão no poder sejam eleitos agora e não substituídos por governos mais protecionistas, mais de extrema-direita nesse momento, que daí se frearia totalmente qualquer acordo com a União Europeia, porque a União Europeia teria daí um problema de existência interna, ela provavelmente mudaria de caráter se esses partidos de extrema-direita vencerem nas eleições europeias que estão por vir aí nos próximos capítulos. Então, tem essa tensão para rolar, que é uma tensão que nós chamaríamos de 2 níveis. Vamos observar com atenção esses próximos passos. Fabrício, muito obrigado por essa conversa conosco, bastante ampla aí sobre o cenário internacional de 2024. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer ter estado com vocês aqui hoje. Prazer foi nosso. Conversei com Fabrício Pontin, professor de Relações Internacionais da Universidade La Salle, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Falamos sobre o cenário político global para 2024, que tem no horizonte as eleições norte-americanas, a continuidade de guerras na Europa e no Oriente Médio e conjunturas turbulentas em países da América do Sul, os possíveis desdobramentos e seus impactos para o Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.